Hi everybody, how are you? No vídeo de hoje nós vamos ver os 10 verbos mais usados em inglês. Vamos lá? Mas antes, não se esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal para sempre receber notificações sobre os nossos vídeos novos. Vamos lá? Hoje nós vamos falar dos 10 verbos mais usados em inglês. A maioria dos verbos que estão nessa lista são verbos que têm mais de um significado. São verbos também que são usados como phrasal verbs. E o que são phrasal verbs? Phrasal verbs são aqueles verbos que têm o seu significado modificado quando eles estão juntos de uma determinada preposição. O primeiro verbo que a gente vai ver vai ser o verbo know, que tem o significado de saber, conhecer. Do you know your neighbor? Você conhece o seu vizinho? A gente usa o verbo know para conhecer de pessoas, não de cidade. Por exemplo, a gente não fala I know São Paulo. I've been to São Paulo. Eu estive em São Paulo. Eu conheço São Paulo. A gente não usa essa estrutura em inglês. É diferente. O verbo know, ele também é usado em uma frase bastante usada em conversações. Do you know what I mean? Você sabe o que eu estou falando? Você entende? Essa frase é bastante usada em conversação. De repente é por causa disso que ele está na nossa lista. O verbo know, ele também serve como uma pausa para você completar o seu pensamento. Como, por exemplo, you know, I was thinking you should visit your parents. Você sabe, eu estava pensando, você deveria visitar os seus pais. Então você vê que eu usei o know aí para me dar uma pausa, para mim botar as minhas ideias juntas. Outro verbo é o verbo think. O verbo think tem o significado de pensar, mas o verbo think ele também pode ser usado no sentido de achar, de dar a sua opinião, de falar a sua opinião, não de achar um objeto. Um exemplo, I think she needs to go to the doctor. Eu acho que ela precisa ir ao médico. I think he is angry. Eu acho que ele está bravo. É um achar no sentido de você pensar, não de achar um objeto. Achar um objeto a gente usa um outro verbo. Agora nós vamos ver o verbo take. O verbo take é um verbo em inglês bastante usado. Você tem vários phrasal verbos com o verbo take. Você pode usar o verbo take em vários contextos. A gente tem aqui no canal um vídeo somente com o verbo take. E nós temos também um vídeo somente com os phrasal verbs com o verbo take. Nós vamos associar ele aqui ao sentido de pegar e ao sentido de levar. Como, por exemplo, she takes this bus to work every day. Ela pega esse ônibus para o trabalho todos os dias. Um outro exemplo, he takes his son to school on Mondays. Ele leva o filho dele à escola às segundas-feiras. Mas o take também pode ser usado no sentido de aceitar, como por exemplo, você está numa loja, você está num restaurante e você quer perguntar se eles aceitam cartão de crédito. Do you take credit cards? O take ele também pode ser usado nesse contexto. Agora nós vamos ver o verbo make. O verbo make tem o significado de fazer. Ele é às vezes confundido com o verbo do, que também tem o significado de fazer. O make é um fazer mais abstrato, mas temos exceções. Aqui no canal tem um vídeo com a diferença entre o verbo make e o verbo do. Vamos a um exemplo. This machine makes copies. Essa máquina faz cópias. Sometimes it's difficult to make decisions. Às vezes é difícil tomar decisões. Aqui você vê que eu já traduzi um make como tomar, para trazer um pouco mais perto do português pra gente. A gente não fala fazer decisões, a gente fala tomar decisões. Agora nós vamos ver o verbo get. O verbo get é um verbo muito usado em inglês. Ele pode ser usado em vários contextos. Se você for a um dicionário físico e procurar pelo verbo get, você pode encontrar uma página só sobre esse verbo, porque ele é um verbo bastante usado em inglês, muito usado em inglês. Aqui no canal nós também temos um vídeo que só fala do verbo get. Seria interessante dar uma olhadinha, porque ele é muito usado em vários contextos, em várias situações.
Também nós temos vários phrasal-verbos com esse verbo get. O verbo get, ele é bastante associado à ideia de tornar-se, de passar de um estado ao outro, no sentido de ficar, como por exemplo, I'm getting tired, eu estou me tornando, eu estou ficando cansada. It's getting dark, está escurecendo. O verbo get também pode ser usado no sentido de chegar, igualzinho ao verbo arrive. Como, por exemplo, I get home every day at 5 o'clock. Eu chego em casa todos os dias às 5 horas. Então, ele tem o mesmo sentido do verbo chegar, arrive. E o verbo get, ele também pode ser usado no sentido de obter, conseguir, como por exemplo, he got a new job. Ele conseguiu, ele obteve um trabalho novo. O got é o passado do verbo get, porque o verbo get é um daqueles verbos irregulares que tem um passado diferente um pouquinho. Agora nós vamos ver o verbo go. O verbo go tem o significado de ir. They go to school at 7 a.m. Eles vão para a escola às 7 horas. I'm going home. Eu estou indo para casa. O verbo go, ele também pode ser usado para se falar do futuro, como por exemplo, I'm gonna visit my sister later this week. Eu vou visitar a minha irmã no final dessa semana. Então, o gonna aqui, ele é o going to, a abreviação do going to. Uma das maneiras de se falar do futuro pode ser com o going to. E em alguns contextos, o verbo go, ele pode ser usado no sentido de tornar-se, da pessoa ficar, sair de um estado e entrar em outro, como por exemplo, he went blind. Ele ficou cego, ele se tornou cego. Nesse sentido de você sair de um estado e entrar no outro. Mas com esse sentido, ele é usado em alguns contextos. Agora nós vamos ver o verbo say. O verbo say é um verbo que ele está aqui porque ele é muito usado no report speech. Report speech é quando a gente diz o que outra pessoa nos disse. O verbo say, ele tem o significado de dizer. Quando a gente fala o que a outra pessoa nos disse, a gente usa esse verbo, como por exemplo, he said the museum closes at 5 p.m. Ele disse que o museu fecha às 5 horas da tarde. Eu estou dizendo o que outra pessoa me disse. Então, nesse contexto, esse verbo é bastante usado. Uma outra frasezinha com esse verbo, que também é bastante usada, é What did you say? O que você disse? Agora, essa frase a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes ela pode se... Dependendo da entonação, ela pode se tornar uma frase um pouco grosseira. Agora nós vamos ao terceiro verbo mais usado em inglês. O verbo do, que tem o significado de fazer. I'm doing my homework. Eu estou fazendo o meu dever de casa. Today I did my nails. Hoje eu fiz as minhas unhas. Mas o verbo do, ele também é usado como verbo auxiliar no simple present e no simple past, no presente simples e no passado simples, para fazer perguntas e frases negativas, como por exemplo, do you work every day? Você trabalha todo dia? They don't go with me. Eles não vão comigo. Mas quando o verbo do, ele é o auxiliar, ele não tem significado. Você viu que aqui nessas frases do meu exemplo, eu não traduzi o verbo do como fazer. Ele simplesmente está lá para indicar um tempo verbal. No caso do presente, do you work every day, está indicando que a pergunta está no presente com o do. Você não precisa traduzi-lo. Ele está ali para uma questão totalmente gramatical da língua inglesa. A mesma coisa vai acontecer no passado, porque nós usamos o do no passado simples também, que vai ser o did. Nesse caso, porque did é o passado do do, mas ele também não vai ter significado, como por exemplo, did you go to school yesterday? Você foi para a escola ontem? They didn't visit us last winter. Eles não nos visitaram o inverno passado.
Você vê que aqui eu também não traduzo ele. Ele só está na frase para indicar que a frase está no passado. Por isso, o do é um dos verbos mais usados em inglês. Mas muitas vezes ele não vai ter tradução. É somente uma questão gramatical. O segundo verbo mais usado em inglês é o verbo have, que tem o significado de ter. I have a bicycle. Eu tenho uma bicicleta. Mas o verbo have, ele também pode ser um verbo auxiliar, como por exemplo, I've been to São Paulo. I've é o I have. I have been to São Paulo. I've been to São Paulo. Aqui ele faz o papel de um verbo auxiliar. Eu estive em São Paulo, eu tenho estado em São Paulo, muita gente traduz dessa maneira, mas na realidade, quando ele faz o papel de auxiliar, ele muitas vezes não tem significado, ele só está lá para mostrar um tempo verbal também. Como, por exemplo, I've lost my keys. I have lost my keys. Eu perdi as minhas chaves. Aqui, ele só está para indicar que a frase está no present perfect. Os meus exemplos agora foram 2 exemplos no present perfect. Mas o verbo have, ele pode ser auxiliar em outros tempos verbais, tá? Por isso é que ele está aqui na segunda posição. O verbo mais usado em inglês é o verbo to be. O verbo to be é o primeiro verbo que aprendemos em inglês. Ele é um verbo 2 em 1. Ele pode ser o verbo ser, como ele pode ser o verbo estar, dependendo do contexto. Por exemplo, I'm here. Eu estou aqui. Eu sou aqui não faria sentido. She's upset. Ela está chateada. O verbo to be, ele está presente em várias estruturas, em várias frases. Um outro exemplo, what's your favorite color? Qual é a sua cor favorita? How are you? Como você tá? Como você vai? O verbo to be é usado como um verbo auxiliar também em várias estruturas. Um exemplo, she's working now. Ela está trabalhando agora. É super importante entender o verbo to be. Entender como a gente pode usá-lo nos tempos contínuos, que ele está sempre lá, está sempre presente. Por isso que é muito importante entendê-lo e sabê-lo usar corretamente. Um outro exemplo, I'll be traveling when you got here. Eu estarei viajando quando você chegar aqui. Aqui a gente tem o verbo o be, não na sua forma infinitiva, com o will, no futuro. Espero que tenha ficado claro para vocês. Nos vemos na próxima semana com mais um vídeo, mais uma dica. E nos siga aqui e nos siga no Instagram. No Instagram nós postamos dicas de inglês todos os dias. English on the top. English on the top. E aqui nós postamos um vídeo a cada segunda-feira. Um vídeo com uma dica nova a cada segunda-feira. Thank you for watching. Bye bye.